Olá, está no ar o Trajetórias. Nosso convidado de hoje é natural de Garibaldi, mas aqui em Porto Alegre deu continuidade a uma tradição de família, que é a paixão pela produção de vinhos. Luiz Antônio Barrichello é também o mais novo cidadão honorário de Porto Alegre. Muito bem-vindo ao Trajetórias, obrigada pela presença aqui. É um prazer, é um prazer. Quero começar lhe perguntando sobre a importância e o significado desse título na sua vida, depois de tantos anos vivendo aqui na capital. Pois é, eu vim para Porto Alegre em 1965, então já fazem 50 anos que eu moro em Porto Alegre. E eu vim para estudar, né, como todo jovem do interior, pensa em fazer a faculdade em Porto Alegre, na capital, e comecei a trabalhar em seguida em televisão, em rádio, depois logo em seguida a televisão. Junto com os padres capuchinhos eu ajudei a construir a TV difusora Canal 10, que foi um sucesso na época, quando foi inaugurada lá em 1969. O senhor estudava administração, né? Nessa área que Nessa foi ajudando área. Eu vim e fiz vestibular e passei na PUC, no curso de administração de empresas. Eu não pude frequentar muito o curso porque eu estava praticamente sozinho, gerindo toda a parte financeira, econômica da TV difusora, né? Então eu tinha muitas obrigações, e arrumar dinheiro em banco, administrar, cuidar de pessoal, e me faltava tempo para ir à escola. E levei muitos anos, algumas matérias que eu sabia muito bem que eu não conseguia, eu não ia à faculdade. Então eu fui reprovado há alguns anos por falta de presença. Apesar que nos sábados à tarde eu dava algumas aulas para algumas colegas minhas da faculdade que não conheciam matemática bem em profundidade ou contabilidade. Mas tudo bem, depois disso eu quase desisti e fui fazer geologia na Unicinos. Porque eu tinha um sonho que era viajar pelo mundo, eu queria trabalhar como geólogo no Oriente Médio e ficar 15 dias pelas capitais europeias. Esse era o meu sonho da infância. Mas depois terminou que inauguramos a difusora, eu fui para a TV Rio, morei 2 anos no Rio, na televisão de lá. Voltei, em seguida fui convidado para trabalhar na RBS, onde eu fiquei quase 30 anos. Então eu tive 2 experiências de trabalho. Uma com a difusora e outra com a TV Gaúcha e o Grupo RBS. E nas últimas décadas, de certa maneira, começou a realizar o sonho um pouquinho, né? Mais como produtor rural, produtor vinícola. Isso. No Brasil e na Itália. Exato. Eu tinha dentro de mim, eu tinha assim aquelas recordações da minha infância, Garibaldi com aquele cheiro maravilhoso de todas aquelas uvas que em fevereiro eram colhidas e iam para as vinícolas. Então aquilo fazia parte já do meu sistema olfativo, né? A sua família ajudou a fundar a cidade, meu né? avô Sempre esteve inserido nesse ambiente rural, de produção. Ele marcou bastante isso. Meu avô paterno, né, foi um dos fundadores da cidade. E eu ajudava ele nas férias, lá em janeiro, fevereiro. A gente sempre ia lá ajudar ele a fazer um pouco de vinho, que era só para consumo da família. E o meu pai, por sua vez, ele tinha uma indústria que produzia barris para as vinícolas da cidade. Eram barris para transporte do vinho. O vinho era transportado para o Brasil lá fora, em barris de 250 litros e em barris de 100 litros. O meu pai tinha uma indústria que produzia esses barris para todas essas vinícolas. Então aí também eu fui me acostumando e vi essa vida de como produzir o barris, né? Então isso tudo ficou dentro da minha memória infantil, né? O juvenil, vamos dizer, mais infantil. E a gente não esquece essas coisas que traz de berço, né? Assim como eu não esqueço os ensinamentos que o meu pai me deu, os valores de vida que ele me transmitiu, a importância do trabalho, de respeitar a propriedade dos outros, de ter respeito pelos amigos, ser perseverante. São todos os valores que o meu pai me ensinou e que me ajudaram muito na vida, né? Apesar que ele ficou muito triste quando eu saí de casa, porque eu saí com recém-feitos 17 anos,
Nessa época ele já tinha uma outra indústria, ele já estava na indústria metalúrgica, e ele achava que eu iria dar continuidade. Mas eu me apaixonei por uma porto-alegrense, e eu tinha que vir estudar, e aí precipitou a situação, porque eu já trabalhava em rádio em Garibaldi. Com 15 anos eu comecei a trabalhar na rádio local. Então, aos 17, recém 17 feitos, eu me mudei a Porto Alegre com muitos sonhos. Pois é, como é que foi essa transição do interior para a capital, uma capital nos anos 60? Claro, pelo que o senhor conta, se inseriu logo no mercado de trabalho, cheio de responsabilidades, mas esse impacto da vida mais urbana, da vida de capital, como é que lhe pareceu isso na época? Na época eu vim, como eu disse, apaixonado por essa menina, e eu fiquei chocado assim quando eu fui procurar trabalho nos capuchinhos que eram os donos da rádio de Garibaldi, e tinha uma radiodifusora aqui em Porto Alegre. E eu achei que tudo era fácil, porque eu era acostumado a fazer as coisas, fazer acontecer. Eles disseram, olha, nós não temos lugar, só tem lugar aqui para office boy. Eu imaginei que office boy era uma função de rádio que era desconhecida para mim. Eu sabia que era disc jockey, speaker, essas coisas, os nomes em inglês que se usavam naquela época para rádio. Digo, office boy, não sei, o que eu vou ser na rádio? Aí fui. Mas no dia seguinte eu vi que eu era um garoto que ia levar o dinheiro no banco, ia pagar contas, tal, né? Era um office boy mesmo. Aí eu descobri o sentido da palavra. Mas foi muito proveitoso, porque um dos padres que cuidava dessa área do escritório, onde eu fui trabalhar, quer dizer, não foi na rádio, fui trabalhar na administração, né? Ele era muito severo e me ensinou muito, porque um belo dia ele trouxe um pacote de dinheiro e disse assim, olha, eu queria que tu depositasse isso no Banco Ultramarino. Para quem vem da Serra italiana, a palavra ultramarino, primeiro, não era muito conhecida, né? Eu nunca tinha ido depositar dinheiro em banco, né? Não precisava, né? Eu tinha só 17 anos, nem conta bancária tinha na época. E aí eu perguntei, ele disse, mas como é que se faz? Ele olhou para mim e disse, ô guri, quem tem boca vai a Roma, te arranca. Que padre nervoso esse, né? Mas desci. E aí eu tomei uma decisão na minha vida. Eu nunca mais pergunto para alguém como se faz alguma coisa. Eu vou descobrir. Mas perguntar eu não pergunto. Porque essa foi uma lição muito importante na minha vida e que abriu os olhos, né? A gente tem que descobrir, tem que se mexer mesmo. Quem tem boca vai a Roma. Eu depois, uns 15 anos depois, encontrei esse padre em Roma. Numa das minhas viagens, uma das primeiras viagens minhas para a Europa, que depois esse sonho de viajar aconteceu. Hoje eu viajo 5, 6 vezes por ano para cuidar da vinícola em Florença. Quer dizer, aquele sonho que eu tinha se realizou. E até com uma intensidade maior do que eu esperava. Mas, por isso que eu sempre digo para os jovens, nós temos é que sonhar. O fundamental é botar na cabeça aquilo que a gente quer ser e o que quer fazer. A metade do caminho é o sonho. A outra metade é o trabalho, o esforço, a dedicação, a humildade de esperar o tempo levar até o sonho. Então, essa foi a minha vida. Eu comecei assim, né, com ensinamentos de gente que impactou. Pois é, esse seu sonho que hoje se realiza de cuidar das vinícolas, viajar pelo mundo, ficou, de certa forma, como um bom vinho ali, maturando por alguns anos, né? Sempre. O senhor comprou, na década de 70, a propriedade na Vila Nova. Isso. Onde hoje funciona a Vinícola Bar, que começou várias décadas depois, né? Isso, várias décadas depois. Como é que foi essa decisão de, em Porto Alegre, ir para a zona rural? Pois é, essa minha ida difusora, TV Rio, quando entro na RBS, eu resolvi dar uma volta aí ao redor de Porto Alegre. E passei na Vila Nova por indicação que alguém me disse que tinha umas propriedades. Eu olhei para aquelas colinas da Vila Nova e digo, mas isso aqui é muito parecido com Garibaldi, a minha cidade. Aí eu fui atrás de uma informação que tinha um senhor que tinha uma propriedade para vender, falei com ele e tal, me mostrou. Era só capim, então, abandonada, né? Do outro lado de um pequeno arroio, não tinha nem como chegar, tinha que passar em cima de um eucalipto. Digo, vamos fazer, eu vou ver se eu acho que eu consigo, sim. Posso lhe pagar a prazo, tal, com correção da caderneta, tal. E do meu salário começou a sair o dinheirinho para pagar essa propriedade. E
aí eu comecei a cuidar. Todos os sábados de manhã eu ia para lá. Cuidava, limpava, roçava, contratava alguém para me ajudar. Teve algumas épocas que no início tinha umas videiras americanas, eu nos sábados sulfatava essas oliveiras. Isso eu era um garoto de 17 mais 10, eu já estava nos 27, 28 anos. Eu gostava daquilo porque era muito saudável. E foi indo, foi construindo, faz uma casa, faz aquilo, tal. E eu fui crescendo também na RBS, fui tendo rendas um pouquinho melhores e deu para fazer, sobrar um dinheirinho. A família também foi crescendo? A família foi crescendo junto também? Não, eu fui solteiro. Nessa época ainda não. Não, eu só vim a ter filhos agora com 55 anos, vim ter uma filha. Eu passei todo esse tempo solteiro, namorando, mas nunca casado. E aí foi Vila Nova e eu me apaixonei pela Vila Nova. Foi crescendo, eu via aquilo e cada vez que eu abria mais e limpava o terreno, aí eu comecei a sonhar. A casa, a primeira casa, a cascata, a cantina de pedra ao lado da cascata. Aí os primeiros vinhos foram com as nativas que tinham, que eram uvas americanas. Mas eu digo, isso aqui não vai dar certo, tem que botar uvas europeias, castas melhores. E aí eu fui indo, construindo, fazendo a cantina, a piscina, era jovem, tinha meu grupo de amigos, nós passávamos sábados e domingos lá na Vila Nova, se divertindo, fazendo churrasco, era muito agradável, era jovem, muito agradável. E aí fui indo, mas eu não parei de construir, eu fiquei 30 anos construindo, porque eu criei daquilo um sonho, aqui eu vou fazer uma vinícola. Vou fazer minha casa, vou fazer uma vinícola, depois mais adiante eu fiz um centro de cultura, depois com os passar dos anos eu construí um hotel todo integrado, depois construí uma cantina nova, maior, e eu passei mais de 30 anos só investindo na Vila Nova e comprando mais algumas propriedades ao lado, de maneira que eu acrescentei o que era inicialmente 1,5 hectare, virou agora, eu tenho lá em torno de 20 hectares na Vila Nova, porque eu já comprei o morro para que ninguém construísse, aí já comprei uma pedreira abandonada, porque eu achei que podia ser invadida e eu achei que aquela pedreira devia servir para um centro de cultura para a Zona Sul, que aliás nós somos carentes lá. Então, eu me apaixonei pela Vila Nova. Fiz um desafio, porque a Vila Nova não era conhecida como produtora de vinhos com uvas, com castas europeias. Ela produzia as uvas americanas, que são muito mais resistentes, mas não são tão saborosas. Mas eu decidi investir porque achei que o solo, apesar de ser uma decomposição de rochas, quer dizer, um solo magro, vamos chamar assim, mas ele tem muitas águas minerais subterrâneas. Então, isso tudo a videira ela ia ter que trabalhar muito, ela ia sofrer muito para alcançar água, mas ia dar frutos muito bons, com sabores diferentes, muito mais mineralizados. E esse seu conhecimento, ele é todo de família? Que espécie de outros investimentos educacionais, digamos, o senhor fez para acompanhar essa sua paixão pelo vinho? Não é de família. Eu fui pesquisar. Viajei muito, ia para esse... Aí já estava numa situação que eu já tinha uma função mais importante dentro da RBS, isso me dava uma renda que eu podia 2, 3 vezes por ano viajar, no mínimo 2 em férias, né, no inverno e no verão, e comecei a visitar vinícolas na França, principalmente na Itália, mais em Verona, que é onde hoje eu tenho uma vinícola, uma delas a associação, e conheci um produtor muito importante, o nome dele é Giuseppe Quintarelli, que me ensinou muito. Ele é o Papa dos Amarones, ele é o produtor ícone do Amarone, que o Amarone é feito com uvas apacitadas, são uvas que se secam, ao natural em Verona. Aqui em Porto Alegre eu fiz um tipo Amarone, o meu vinho, ele tem alguma coisa no estilo de vinificação que puxa o Amarone. Só que ele não tem tanto resíduo de açúcar como o Amarone. E aqui também eu tive que desenvolver equipamentos para criar um ambiente seco para poder pacificar as uvas, apacitar as uvas, né? E que faz com que os meus vinhos sejam diferentes dos outros vinhos, porque tem essa técnica, que poucos usam, porque é uma técnica muito dispendiosa, né? Eu faço em pequena escala, então, dentro de um volume artesanal,
dá para ser feito esse vinho, que é um vinho diferenciado. Eu posso dizer que ele é diferenciado. Ninguém produz um vinho igual no Brasil. E aí foi essa minha paixão, viagens, conhece produtores lá e viaja para o interior da França, vai para... E eu fui sempre alimentando e aprendendo mais. O Sr. Quintarelli me deu assim, olha, eu acho que tu tem que botar um vinhedo com tais e tais castas, entende? Então eu fui aprendendo. Pela paixão a gente vai e descobre. Claro. Aquela coisa, quem tem boca vai a Roma. Vamos exatamente, lá. Exatamente. E isso tudo acontecendo ao mesmo tempo em que no Brasil cresceu o consumo e também a produção de vinhos. Isso. Cresceu a Vila Nova, cresceu a zona sul da cidade. Como é que o senhor acompanhou essas mudanças todas? Eu sempre fui um visionário com relação à Vila Nova. Eu lamento que ela não tenha ainda os acessos que poderia ter hoje. A Vila Nova, a ligação entre Belém Velho, Vila Nova, Descida da Glória, ali o ideal seria que nós tivéssemos 2 pistas de ida e 2 de volta. Faria um belo anel ao redor da cidade e produziria um tráfego mais apropriado e até facilitaria quem vem de Ipanema, que quer ir assim, em direção a PUC, passar por trás da cidade, passar por trás aqui do Morro da Glória, né? Mas existem lá as estradas, que não são as ideais, poderiam ser melhoradas, ela se desenvolveria mais. Eu, pela Vila Nova, eu sempre tive uma paixão a ponto tal de comprar uma pedreira, que o meu objetivo foi era e ainda é doar essa pedreira para o município, mas para que seja implantado ali um polo ou um centro de criatividade, com escolas de aprendizado, no alto. A ideia era um anfiteatro a céu aberto para concertos de verão, né, onde tem uma vista de 270 graus sobre o Guaíba. E esse projeto, essa minha ideia, ela até teve acolhida numa visita que o pessoal do Politécnico de Milão esteve fazendo lá na minha obra, porque o que eu fiz na Vila Nova também, as obras que eu fiz na Vila Nova, elas têm assim uma mistura de estilos das minhas viagens. Eu fui me inspirando na arquitetura no interior da Itália. Por exemplo, as grandes fábricas que têm as suas instalações no meio do verde. Então, uma combinação de natureza com instalações industriais. A minha não era bem uma instalação industrial, mas era uma instalação que tinha o objetivo de ser um centro de cultura. Então, eu fiz uma combinação de estilos e criou um prédio fora do padrão. O pessoal do Instituto Politécnico de Milão soube, quiseram conhecer, para ter uma ideia, e comentando que eu tinha a pedreira, que eu estava pensando nisso, eles quiseram conhecer a pedreira, e depois alguns meses me propuseram se eu concordava em fazer um estudo de viabilidade de um projeto artístico para a cidade, que era chamado Caminho das Artes, que incluía desde o Cais da Mauá, passando pelo Museu do Iberê, e depois indo em direção à Vila Nova, com a indicação de todos os ateliês, que nós temos muitos artistas, muitos escultores, pintores, muitos artistas que moram na Zona Sul, muitos. E eles queriam fazer uma sinalização, criar um roteiro, o Caminho das Artes. Em que época isso, mais ou menos? Isso foi fim do governo do Fogaça. Nós estamos falando que uns 15 anos, 12 anos atrás, uma coisa assim. Pois bem, eles fizeram o projeto, estudaram, junto com a Faculdade de Arquitetura da Unicinos. A Faculdade de Arquitetura da Unicinos que fez o interface com o Politécnico de Milão. E nós chegamos a apresentar esse estudo, inclusive para a Prefeitura, para o Poder Executivo Municipal. Todo mundo achou muito interessante, muito bonito, tal, levaram cópias, vamos ver. E nós tínhamos já a perspectiva da Copa do Mundo agora, que veio acontecer depois de alguns 5, 6 anos. Então aquilo ficou, mas nunca teve um envolvimento para se instalar, entregar ao município. Nós chegamos até com o apoio de alguns amigos que conheciam o campo de incentivos à cultura, arrecadar fundos para construir esse projeto, né, esse centro de cultura. Mas terminou que não aconteceu nada. A pedreira está ainda lá, eu continuo guardando, tenho a esperança que ainda alguém
algum dia, entende, vai lembrar desse projeto. Agora o senhor faz parte também do Conselho de Cidadãos Honorários de Porto Alegre. Claro que o senhor tem um sempre conselho? teve... tem um conselho. Eu não sabia. O senhor sempre teve uma atuação administrativa no setor privado, uma grande atuação como empreendedor. O senhor pretende agora ter talvez uma atuação um pouco mais política, no sentido de ativar esses projetos? Eu gostaria, porque eu acho que essas coisas acontecem se tem um grupo de pessoas que podem ter chance de opinar ou sugerir, entende, à administração municipal algumas coisas que ajudariam a cidade a evoluir, a crescer, a se tornar mais culta, mais educada, mais agradável, mais bonita, né? Sem dúvida, eu me divido, a metade do tempo eu moro no Brasil e metade do tempo eu moro em Florença. Então, porque eu tenho uma vinícola em Florença também, que essa eu sigo pessoalmente. Mas eu sempre tenho tempo, porque entre as viagens eu estou aqui no Brasil 10 dias, 15 dias. No inverno da Europa eu estou mais tempo aqui, porque é época da colheita aqui. Sem dúvida, eu sou uma pessoa disponível para ajudar, entende? Eu estou com outro projeto que eu estou sugerindo, já estive na SMIC, e através da Divisão de Fomento Agropecuário, eu trouxe uma sugestão de nós povoarmos os morros de Porto Alegre com oliveiras. Parece que o projeto está começando a andar. Eu falando com o diretor da área de fomento agropecuário do município, ele disse que está sendo, junto com o governo do estado, com a Secretaria da Agricultura, estão pensando em revisar essa ideia de povoar os morros de Porto Alegre com oliveiras, que ficaria uma cidade bonita, né? Então, o senhor que começou sonhando em Porto Alegre continua sonhando em Porto Alegre. Qual é a sua expectativa para o futuro da cidade? O senhor falou aí de alguns projetos específicos, mas a sua expectativa para o futuro do desenvolvimento da cidade? Eu acho que Porto Alegre nós temos ainda que melhorar um pouquinho os acessos viários. Acho que nós temos que investir um pouco mais nisso, deixar uma cidade com mais respeito ao pedestre e também a quem sai de carro, né? Nós temos uma cidade muito esburacada. Quando eu volto à Europa, sempre eu fico um pouco chateado que eu vejo a cidade mal pintada, né? Não existe um plano para que a cidade tenha cores, que tenha assim uma aparência mais limpa, mais urbana, um urbano mais organizado. E depois de tantos anos, mais de 50 anos de vivências e inovações em Porto Alegre, empreendedorismo em Porto Alegre, o que lhe mantém aqui? O senhor que já é um cidadão também do mundo. O que lhe chama, o que no seu coração lhe toca sobre Porto Alegre? O que me toca aqui é que nós somos, entende, os gaúchos e o brasileiro como um todo, nós somos um povo muito amável, muito aberto. Nós só temos 500 e poucos anos de vida, quer dizer, nós não somos... Os europeus têm 2.000, 3.000 anos de história, ou mais até. Nós somos um país jovem, acostumado a enfrentar, nós já enfrentamos tudo para se desenvolver e a gente tem uma capacidade de se adaptar e criar soluções. O brasileiro é muito criativo, os porto-alegrenses, todos nós, eu acho que nós aprendemos isso por ser um país jovem. Então a gente ainda vai ser um grande protagonista no mercado no mundo, desde que a gente faça algumas coisas no lado da cultura e da educação, que eu acho que isso é fundamental, né? Investir mais nessa. Por isso que eu sempre me falando, escola, centro de criatividade, porque através da cultura a pessoa depois estuda também, uma coisa puxa a outra. Então eu acho que nós temos que fazer de tudo para que as nossas crianças, os nossos jovens, tenham a oportunidade de ter bons locais para estudar e ter contato com a natureza, com o belo, com a arte, entende? Porque a arte é aquela percepção que a gente vê do equilíbrio das formas. É uma coisa que o olho fica alegre, né? A gente percebe quando tem alguma coisa que dá uma satisfação visual também, né? Uhum. Bom, para a gente finalizar essa nossa conversa da sua trajetória, queria fazer um paralelo entre essa questão estética que o senhor coloca, da importância dela, com a sua paixão, que é o vinho, que é uma bebida milenar, mas também sempre muito relacionada à arte, à estética, ao sonho. Queria que o senhor desse uma dica até para os porto-alegrenses que nos assistem, como apreciar um bom vinho, o que faz um bom vinho e ajuda a produzir sonhos? Eu diria o seguinte,
produzir vinho é como produzir um quadro. É uma obra de arte, onde no vinho que a gente conta com as diversas castas de uvas, Cabernet, Merlot, Tannat, Sangiovese, as diversas castas, são as nossas cores, né? A intensidade, a qualidade da cor tem muito a ver com o clima, né? Que nós somos pessoas que quem trabalha com a natureza, com o agronegócio, sabe que o clima é um fator muito importante. Então, para mim, o vinho é uma arte. Eu, antes de pensar o vinho como um negócio, eu penso o vinho como um estilo de vida. Eu faço vinho porque eu gosto de fazer, porque é o estilo de vida que eu queria ter. Ser produtor de vinhos, porque me dá prazer, me dá alegrias. Ninguém mexe no vinho na Itália se eu não estou presente. É outra coisa importante. A alma do produtor tem que estar próxima ao vinho. Isso eu posso dizer porque eu produzo pouco vinho. Na Itália eu produzo, na Toscana, 35 mil garrafas de vinho, uma produção pequena. E Valpolicella, o meu sócio e parceiro, produz 50 mil, ele cuida, quer dizer, ele põe a alma dele no vinho. E aqui em Porto Alegre eu faço muito pouco, 4 mil, 5 mil garrafas de vinho por ano. Mas eu estou sempre próximo ao vinho, eu caminho no meio do vinhedo, eu tenho uma interação com a natureza, eu não deixo assim alguém fazer sem eu olhar, entende? Eu sempre estou junto. Quando estou verificando, entende, o óleo dentro dos tanques, eu falo praticamente com a uva, entende, com o vinho, com as plantas. Então isso dá uma ligação tão forte, né, da alma da gente com o vinho. E eu não consigo fazer isso também num ambiente que não seja bem organizado e que tenha estética. Nas minhas vinícolas sempre tem obras de arte, tem esculturas do Chico Stockinger aqui em Porto Alegre, tem de outros artistas, tem quadros do professor Meneghetti, que foi um outro grande, uma pessoa muito importante também na minha vida, que me ensinou a filosofia de viver, essas coisas. Então, eu sempre tenho a arte por perto. Meus jardins na Toscana, todos eles têm esculturas em ferro e tal. Jardins sempre eu estou refazendo. Então, eu acho que o vinho, ele casa muito com um ambiente bem decorado. Decorado não só do ponto de vista de decoração de casa, decorado com harmonia. Natureza viva e harmonia, né? Harmonia com obras de arte. Tá certo. Fica então esse recado do intercâmbio entre natureza, arte e o vinho. E o vinho, exatamente. Tá certo, quero lhe agradecer muito pela participação aqui no programa Trajetórias, por esse recado também de harmonia para Porto Alegre. Não, muito obrigado pelo convite, fico muito contente, fiquei muito feliz com o título de cidadão de Porto Alegre, me deixou emocionado e sem dúvida, se eu puder contribuir com a cidade, eu estou disponível. Tá certo, muito obrigada. Eu agradeço também a sua audiência. O programa Trajetórias de hoje termina aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais uma personalidade que ajuda a desenvolver Porto Alegre. Até lá!